Ato 1. O chamado do destino. Hércules, o lendário herói de força descomunal, nasceu em uma época em que os deuses gregos caminhavam entre os mortais, entrelaçando suas vidas de maneiras misteriosas e muitas vezes controversas. A história do nascimento de Hércules é um exemplo marcante dessa ligação, onde a paixão, o desejo e a violência se entrelaçam em um complexo tecido mitológico. A história começa com Alcmena, uma mortal de rara beleza e sabedoria, casada com Anfitrião, um guerreiro corajoso e honrado. Certa noite, enquanto Anfitrião estava ausente em uma guerra, Zeus, o rei dos deuses, encantado pela beleza de Alcmena, decidiu seduzi-la. Com sua libido incontrolável, Zeus planejou enganar Alcmena tomando a forma de seu marido. Sob a máscara de Anfitrião, Zeus se aproximou de Alcmena e, envolto em um manto de falsa identidade, consumou seu desejo com ela. Durante aquele momento de intimidade, Alcmena acreditava estar compartilhando seu amor com seu marido, sem saber da verdadeira identidade de seu amante. Assim, Deus deixou uma marca indelével na vida de Alcmena e no destino de seu filho que estava por vir. A história do nascimento de Hércules revela a complexidade das relações entre os deuses e os mortais na mitologia grega. Os deuses eram seres poderosos, mas também guiados por seus desejos e impulsos. Sua libido desenfreada muitas vezes os levava a seduzir, enganar ou até mesmo violentar mortais. As mulheres eram frequentemente objetificadas e consideradas meros objetos de desejo para os deuses, sujeitas a serem tomadas contra sua vontade. Essa temática também pode ser encontrada em outras tradições mitológicas, como na passagem do livro de Gênesis, capítulo 6, na Bíblia, que menciona os filhos de Deus, anjos, tendo relações com as filhas dos homens, resultando no nascimento dos Nefilim. Esses relatos, embora com nuances distintas, apontam para a crença ancestral em interações entre seres divinos e mortais, resultando em descendentes com características especiais. Dessa forma, a história de Hércules ganha camadas adicionais de complexidade, com sua origem misturando elementos de sedução, desejo divino e violência. Esses detalhes enriquecem a narrativa, lançando luz sobre as dinâmicas de poder e relações de gênero presentes nessa época mitológica, enquanto conectam diferentes tradições mitológicas e religiosas que exploram esse tema intrincado. O ciúme de Hera em relação aos filhos de Zeus e suas outras mulheres nunca passou. Sua raiva por Hércules levou a Deus a rogar-lhe uma loucura tamanha que o semideus matou sua mulher e seus filhos. A força e bravura de Hércules chamava a atenção de todos. Por onde fosse ele era facilmente reconhecido, porque era o homem mais forte do mundo. Isso chamou a atenção não só da população de uma maneira geral, mas de um jeito especial o rei de Tebas, o Creonte. Após uma troca de favores, o rei concedeu a mão de sua filha Mégara em casamento. Juntos, Hércules e Mégara tiveram 3 filhos, Terímaco, Creontíades e Deicon. Aproveitando-se do momento de tranquilidade que havia na vida de Hércules, Hera aproveitou para pôr em prática sua vingança e mais uma vez destilar sua raiva, fez com que o homem surtasse e em loucura matasse sua esposa e filhos. Depois dos homicídios, Hércules voltou à sanidade e excluiu-se da sociedade. Passou por um período recluso e resolveu buscar o oráculo de Delfos, que o aconselhou a realizar serviço na cidade de Micenas, que tinha como rei Euristeu. Euristeu era simpatizante de Hera, afinal foi graças a ela que ele pôde conquistar o trono da cidade e não Hércules, como Zeus planejou. Assim, o rei lhe permitiu a servidão do primo e lhe impôs 12 tarefas que eram impossíveis de serem completas, isso porque certamente ele morreria antes. Após a tragédia que abalou sua vida, Hércules aceitou o desafio imposto por Euristeu, rei de Micenas, de realizar 12 tarefas praticamente impossíveis. Essas provas, conhecidas como as 12 tarefas de Hércules, tornaram-se um marco na história do herói, exigindo não apenas sua força física, mas também sua astúcia e determinação. Primeira tarefa: matar o leão da Nemeia. Hércules enfrentou sua primeira tarefa ao confrontar o temível leão da Nemeia, uma criatura feroz com uma pele impenetrável. Utilizando sua força sobre-humana, o herói estrangulou o leão e retornou com sua pele como prova de sua vitória. Segunda tarefa: derrotar a Hidra de Lerna,
A segunda tarefa mostrou-se ainda mais desafiadora, pois a Hidra de Lerna era uma serpente de múltiplas cabeças que se multiplicavam quando cortadas. Com habilidade e estratégia, Hércules conseguiu derrotar a Hidra, cauterizando os tocos das cabeças para impedir seu crescimento. Terceira tarefa: capturar a corça de Cerineia. Hércules foi encarregado de capturar uma corça de chifres dourados que corria velozmente pela floresta. Com paciência e resistência, o herói perseguiu a corça incansavelmente. Após uma longa perseguição, conseguiu capturá-la. Quarta tarefa: domar o javali de Erimanto. A próxima tarefa de Hércules era domar o selvagem javali de Erimanto. Apesar de suas investidas ferozes, Hércules usou sua força e habilidade para capturar a criatura e levá-la para Euristeu. Quinta tarefa: limpar os estábulos de Augeas. Hércules enfrentou um desafio sujo ao limpar os estábulos do rei Augeas, que há anos estavam cheios de esterco acumulado. Utilizando seu engenho, o herói desviou o curso de 2 rios próximos para limpar os estábulos em apenas um dia. Sexta tarefa: espantar os pássaros do lago Estínfalo. Enfrentando uma nuvem de pássaros devoradores de carne que infestavam a região do lago Estínfalo, Hércules usou seu arco e flechas para espantá-los, reduzindo sua ameaça e trazendo paz à região. Sétima tarefa: capturar o touro de Creta. A sétima tarefa levou Hércules à ilha de Creta, onde ele enfrentou um touro furioso enviado por Poseidon. Com habilidade e coragem, o herói conseguiu dominar a fera e levá-la de volta à Grécia. Oitava tarefa: roubar os cavalos de Diomedes. Hércules enfrentou Diomedes, um rei com cavalos famintos por carne humana. Em uma batalha feroz, o herói derrotou Diomedes e alimentou os cavalos com a carne do próprio rei, domando-os e levando-os como prova de sua vitória. Nona tarefa: obter o cinturão da Rainha das Amazonas. Hércules partiu em busca do cinturão de Hipólita, a Rainha das Amazonas. Após muitos desafios e negociações diplomáticas, ele conseguiu convencer Hipólita a lhe entregar o cinturão como um sinal de amizade e respeito. Décima tarefa: roubar o gado do monstro Gerião. Hércules enfrentou o gigante Gerião, um monstro com 3 corpos, enquanto tentava roubar seu precioso gado. Com sua força inigualável, o herói derrotou Gerião e levou o gado de volta a Euristeu. 11ª tarefa: colher as maçãs do Jardim das Hespérides. Hércules enfrentou um desafio celestial ao embarcar em uma jornada para colher as maçãs douradas do Jardim das Hespérides, um lugar sagrado protegido pelas ninfas. Superando inúmeras armadilhas e desafios, o herói conseguiu obter as maçãs e retornou triunfante. 12ª tarefa: capturar o cão de guarda de Hades. A última tarefa de Hércules era capturar o feroz cão de 3 cabeças chamado Cérbero, guardião do reino dos mortos. Com coragem e ousadia, o herói enfrentou o monstro e o dominou, trazendo-o temporariamente ao mundo dos vivos. Após a conclusão das 12 tarefas, Hércules emergiu como um herói admirado por sua força, coragem e perseverança. Suas provações e realizações o transformaram em um símbolo de superação e redenção, marcando o início de uma jornada lendária repleta de mais aventuras e desafios a serem enfrentados. Hércules era um homem com força descomunal, mas não tinha conhecimento sobre sua verdadeira origem divina. Ele vivia em uma aldeia pacífica, onde era constantemente ridicularizado e excluído por sua força desmedida. Porém, tudo mudou quando um sábio ancião chamado Quiron revelou a Hércules sua verdadeira linhagem. Ele era filho de Zeus, o rei dos deuses. A notícia abalou Hércules profundamente, fazendo com que sua busca por identidade se intensificasse. Determinado a descobrir seu lugar no mundo e a conectar-se com sua herança divina, Hércules decidiu embarcar em uma jornada épica rumo ao Monte Olimpo, o reino dos deuses. No caminho para o Monte Olimpo, Hércules enfrentou diversas provações e desafios que testaram seus limites físicos e mentais. Enfrentou criaturas míticas como o temível leão da Nemeia, a serpente de muitas cabeças conhecida como Hidra de Lerna, e o javali furioso de Erimanto. A cada batalha vencida, Hércules sentia sua força e coragem crescerem, revelando uma verdadeira transformação em seu ser. Enquanto superava obstáculos aparentemente intransponíveis,
Hércules também começou a descobrir sua verdadeira força interior, não apenas física, mas também moral e espiritual. Ele aprendeu lições valiosas sobre compaixão, resiliência e autossacrifício. Cada desafio enfrentado exigia não apenas sua força bruta, mas também sua inteligência e habilidades estratégicas. À medida que progredia em sua jornada, Hércules se aproximava cada vez mais do seu verdadeiro eu. Ele percebia que seu destino estava além de ser apenas um homem com poderes divinos, mas sim ser um herói que poderia usar suas habilidades para proteger os inocentes e lutar por um mundo melhor. O ato 1, assim, conclui-se com Hércules seguindo sua jornada rumo ao Monte Olimpo, sua força e determinação impulsionando-o a enfrentar cada desafio com coragem e esperança. Aos poucos, ele se torna ciente de seu imenso potencial e da necessidade de descobrir sua verdadeira essência, trilhando o caminho de um verdadeiro herói. Ato 2. A jornada do herói. Hércules, movido pelo desejo de se tornar um verdadeiro herói e conquistar seu lugar no Olimpo, chegou ao majestoso templo de Delfos. Lá, a pitonisa, portadora das palavras divinas, revelou-lhe o caminho a seguir. Para alcançar sua redenção e ascender à imortalidade, ele teria que enfrentar e concluir 12 trabalhos, cada um mais desafiador do que o anterior. Determinado a provar seu valor, Hércules aceitou o desafio com bravura e resolução. Essas 12 tarefas, praticamente impossíveis, testariam todas as suas habilidades, coragem e força sobre-humana. O herói estava ciente de que sua jornada seria árdua e cheia de perigos, mas sua determinação era inabalável. Assim, Hércules embarcou em sua jornada épica, enfrentando um a um os mais temíveis desafios e criaturas do mundo antigo. Sua primeira prova foi enfrentar o leão da Nemeia, uma fera com uma pele impenetrável. Utilizando sua força formidável, Hércules estrangulou o leão, mostrando ao mundo sua coragem e destreza. Em seguida, enfrentou a Hidra de Lerna, uma serpente de múltiplas cabeças que se multiplicavam quando cortadas. Com astúcia e habilidade, Hércules cortou as cabeças e cauterizou os tocos para impedir seu regenero, superando o desafio e provando seu domínio sobre as forças do mal. O javali de Erimanto foi o próximo desafio a ser vencido. Essa criatura selvagem e feroz testou a coragem e a habilidade de Hércules. Com tenacidade e destreza, ele conseguiu capturar o javali e levá-lo para Euristeu, cumprindo mais uma tarefa. E assim prosseguiu sua jornada heroica, enfrentando obstáculos como as aves do lago Estínfalo, o touro de Creta e os estábulos do rei Augeas. Cada tarefa exigia sua força física, mas também sua sagacidade e determinação. Hércules aprendeu que sua verdadeira força não estava apenas em seus músculos poderosos, mas também em sua compaixão, coragem e lealdade aos outros. Um dos trabalhos mais desafiadores foi a luta contra o cão de guarda de Hades, Cérbero. Hércules enfrentou esse temível monstro de 3 cabeças, protegendo a entrada do reino dos mortos. Com valentia e astúcia, o herói conseguiu dominar o Cérbero, trazendo-o temporariamente ao mundo dos vivos. A cada vitória, Hércules se tornava mais sábio e consciente de sua verdadeira missão. Ele compreendia que sua jornada não era apenas uma busca pessoal por redenção, mas também uma oportunidade para proteger e ajudar os outros. O herói percebeu que sua força física era apenas uma faceta de seu poder, e que sua verdadeira grandeza residia em seu coração nobre e em sua capacidade de superar desafios com compaixão e determinação. Enquanto prosseguia em sua jornada, Hércules sentia o peso e o impacto de cada tarefa cumprida. Ele sabia que a realização das 12 tarefas era mais do que uma demonstração de força e habilidade, era uma prova de sua transformação interior. A cada obstáculo superado, Hércules se aproximava de sua verdadeira essência e se tornava um verdadeiro herói aos olhos dos deuses e dos mortais. Assim, o ato 2 conclui-se com Hércules enfrentando as provas dos 12 trabalhos, aprendendo valiosas lições ao longo do caminho e fortalecendo-se tanto física quanto espiritualmente. Agora, o herói está pronto para enfrentar o próximo desafio que o aguarda em sua busca pela redenção e seu lugar entre os imortais. Ato 3. O retorno triunfante. Após a conclusão dos 12 trabalhos, Hércules retornou ao imponente Monte Olimpo como um verdadeiro herói.
Os deuses o receberam de braços abertos e reconheceram sua coragem e superação. Em um momento solene, Hércules foi agraciado com a imortalidade, tornando-se uma divindade. No entanto, mesmo com todos os privilégios e honras que acompanham a imortalidade, Hércules sentia falta de sua vida mortal e da conexão íntima que tinha com os seres humanos. Ele compreendeu que seu verdadeiro propósito não se limitava a habitar o reino dos deuses, mas sim a ajudar e proteger a humanidade que tanto amava. Determinado a usar seus poderes divinos para o bem, Hércules desceu novamente à terra. Ele se tornou um protetor dos fracos e oprimidos, dedicando-se a lutar contra tiranos, monstros e toda forma de injustiça. O herói ergueu sua voz em defesa dos desfavorecidos e usou sua força para restaurar a paz e a justiça onde quer que fosse necessário. A fama de Hércules espalhou-se rapidamente pelas terras mortais, pois suas façanhas extraordinárias e seu coração altruísta inspiraram e encorajaram todos aqueles que cruzaram seu caminho. Sua reputação cresceu como uma lenda viva, um símbolo de coragem, força e justiça. Em suas muitas aventuras, Hércules enfrentou desafios que ultrapassavam os limites do imaginável. Ele derrotou monstros lendários, enfrentou deuses malignos e protegeu cidades inteiras. Em cada batalha, ele demonstrou não apenas sua força física inigualável, mas também sua compaixão e determinação em ajudar os necessitados. Além de suas proezas heroicas, Hércules também se envolveu em missões de reconciliação entre os deuses e os mortais. Ele atuou como mediador, buscando a paz e a harmonia entre esses dois mundos que muitas vezes estavam em conflito. Seu conhecimento e sabedoria divinos o ajudaram a encontrar soluções para os problemas mais complexos, construindo pontes entre os reinos celestiais e terrenos. Hércules se tornou um símbolo de esperança para a humanidade, uma figura lendária cuja existência e feitos inspiraram gerações posteriores. Sua história foi contada e reverenciada através dos séculos, transmitindo os valores de coragem, superação e compaixão. No entanto, mesmo com todas as suas conquistas e o amor e admiração que recebeu dos mortais, Hércules nunca se esqueceu de suas origens humildes e da dor que experimentou em sua jornada. Ele manteve-se humilde e grato pelas lições aprendidas e pelo apoio que recebeu ao longo de sua vida. O ato 3 conclui-se com Hércules, o herói divino, continuando sua missão de proteger e guiar a humanidade. Seu legado perdura, lembrando-nos que a verdadeira grandeza reside não apenas na força física, mas também na compaixão, na bondade e na busca pela justiça. Hércules permanece como um farol de esperança, um exemplo de heroísmo que nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios e buscar a verdadeira essência de sermos heróis em nossas vidas. Você acaba de ouvir o projeto Paleoleitura do canal Projeto Paleolítica. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e salve para ver depois. Muito obrigado!